Olá, meus queridos e minhas queridas cerimonialistas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tão esperada Semana da Cerimonialista 10K. Eu estou muito feliz de você estar aqui e ter dado esse grande passo. Eu sou a Ana Cecília e eu sou cerimonialista e especialista em casamentos há mais de 30 anos. E nessa semana a gente vai ter uma série de 3 aulas, onde eu vou te mostrar um caminho simples e prático para que você consiga faturar R$10.000 por mês e viver muito bem da nossa profissão. Mas se até hoje isso ainda não aconteceu, se você se sente meia perdida ou simplesmente você não está vendo o resultado aí no seu bolso, isso, cerimonialista, não significa que você não tem talento e muito menos que a culpa é sua. Isso significa que até agora ninguém te mostrou o caminho certo para você trilhar. E se você está aqui, é porque você tem um desejo realmente que pulsa aí dentro de você, de ser reconhecida pelo que você faz, de viver exclusivamente dessa profissão que você escolheu com tanto carinho. E o melhor ainda, você vai aprender a ser muito bem paga por tudo isso. E é exatamente por isso que eu estou aqui. E não importa se você é uma cerimonialista que está no início da sua carreira ou se você já está há um tempo no mercado. Entenda uma coisa, faturar pelo menos o mínimo que o seu trabalho merece é apenas o começo. Você pode até não acreditar no que eu vou te falar agora, mas o que eu quero te mostrar é que é totalmente possível e como você vai mudar de uma vez por todas esse seu cenário. Eu vou te contar também como que eu saí de um negócio de ponta cabeças e eu virei uma cerimonialista reconhecida na minha cidade, na minha região, e eu passei a faturar a R$10.000 por evento, gente. Portanto, se prepara, porque hoje vai ser a sua grande virada. E agora o que eu quero te mostrar é algo que de forma alguma é para me vangloriar, mas é que eu quero te mostrar que é possível você seguir esse caminho e você conquistar os seus próprios sonhos. Que o meu sucesso, ele vem de muita consistência e de muita persistência. Porque não importa se o casamento que eu fiz foi há 10 anos atrás ou se foi na semana passada. O meu sucesso, ele foi construído numa base sólida, na persistência e com uma estratégia certa. Dá só uma olhadinha nesses eventos aqui. Olha só. O casamento da Cristiane e do Noal foi em 2015 para 180 convidados. Os noivos investiram R$60.000 no casamento e o meu faturamento com assessoria foi de R$10.000. O outro casamento da Astrid e do Fabiano foi em 2018 para 150 convidados. Os noivos investiram cerca de R$80.000. E o meu faturamento com assessoria foi de R$16.000. Bom, agora eu te dar uma noção real do que isso significava lá naquela época. Lá em 2015, com R$60.000, dava para eu dar uma entrada generosa num apartamento ou até comprar um carro de alto padrão. Ou seja, há 10 anos atrás, quando eu já fechava eventos de alto nível. E de lá para cá, eu só fui mantendo essa consistência. Agora eu vou te mostrar os casamentos mais recentes para você ter uma ideia. O casamento da Maria Elvira e do Claudinei foi em outubro de 2024 para 80 convidados. Os noivos investiram R$60.000 no casamento. E o meu faturamento com a assessoria foi de R$8.000. O casamento da Cláudia e do Daniel foi em fevereiro de 2025, para 100 convidados. Os noivos investiram no casamento R$70.000. E o meu faturamento com assessoria foi de R$10.000. Agora mais um casamento, o da Marciele e do Aldri. Foi em março de 2025 para 18 convidados. Os noivos investiram R$50.000 no casamento. E o meu faturamento com assessoria foi de R$8.000. Ou seja, hoje
eu continuo fechando eventos de alto nível. E não importa o tamanho do casamento. O que realmente importa é que eu venho mantendo essa consistência no meu faturamento. E aí eu faturo com estratégia. Bom, agora você deve estar pensando, né? Ai, Ana, mas isso é muito fácil para você. Você tem um nome no mercado, você já tem muita experiência. E como que eu vou fazer isso hoje? Pois é, gente, mas só que nem sempre foi assim. Eu já estive exatamente aí aonde você está me assistindo hoje, nesse exato momento. Eu sei muito bem como é estar aí desse outro lado. Perdida, sem saber para que lado correr, me sentindo invisível, apagada, sem clientes e o pior, com a agenda vazia. De ver os meus concorrentes chegando no mercado e passando na minha frente. E aí aquela sensação, nossa, meu Deus, eu estou ficando para trás. Pois é, aí vem aquele turbilhão de pensamentos, aonde que eu estou errando? Será que eu não sei ser cerimonialista? Será que eu não sei ser empreendedora? Eu dava descontos atrás de desconto para fechar qualquer contrato que eu achava que aquilo ia salvar o meu mês. Tudo dava errado. E aí eu pensava, olha só, meu marido tem razão, não dá para continuar assim. Eu não consigo nem me sustentar, eu mal pago as minhas contas. Ai, gente, o medo de fracassar me consumia. O medo de eu nunca conseguir viver do meu sonho. O medo de eu não dar conta, de eu não ter o apoio da minha família, do meu marido, de eu ter que fazer tudo sozinha. Gente, eu me via refém das indicações dos fornecedores, da indicação dos meus amigos, dos meus parentes. Eu só ficava esperando que alguém me ajudasse a conseguir cliente. E eu só pensava assim, será que um dia eu vou conseguir viver de verdade do cerimonial? Mas sabe o que mais me doía? Não era isso. O que mais me doía era que eu me matava de trabalhar, eu chegava de cada evento de madrugada exausta. E eu não via a cor do dinheiro, sabe? Eu não via as coisas acontecendo e aquilo me agoniava demais. Gente, eu fazia todo e qualquer tipo de evento. Eu achava que quanto mais eu fizesse, mais cliente eu teria. Eu fazia festa de 15 anos, eu fazia casamento, eu fazia infantil, eu fazia corporativo. Mas no final, eu só estava sobrecarregada e totalmente sem dinheiro. Eu atendia as noivas tentando convencê-las a fechar comigo, olha que loucura. Eu corria de um lado, eu corria de outro, eu respondia ligação, eu fazia isso o tempo inteiro. Eu fazia reunião atrás de reunião. E o pior, muitas noivas só pediam um orçamento e depois, elas sumiam. Elas nunca mais me respondiam. E aí eu fazia de tudo para conquistar os clientes. Eu me desdobrava para resolver problemas, eu quebrava a cabeça tentando agradar, mas quando eu olhava a minha conta bancária, ai meu Deus, eu mal conseguia pagar as minhas contas. E aí, né, a pressão foi aumentando, a ponto de que eu comecei a pecar em coisas bobas, em coisas primárias. Eu comecei a me atrapalhar na comunicação com os fornecedores. Eu não conseguia passar a ideia para eles direito de tudo que eu fazia. Eu atrasava prazos e aquilo, gente, foi ficando desesperador. Sabe o que acontecia? Eu só pegava contrato meia boca. Só aqueles, sabe aqueles para preencher a agenda? Pois então. E isso foi me abalando de uma tal forma que eu só conseguia pensar. Olha, eu acho que eu não nasci para isso. Será mesmo que eu estou querendo dar o passo maior que a perna? Eu vivia numa cobrança interna, uma cobrança assim, absurda. E aí, gente, veio o pior. Eu comecei a me sentir impotente, ultrapassada, fora do mercado. Eu já não sentia mais que eu estava crescendo, eu me sentia estagnada. O cerimonial, que deveria ser o meu maior sonho, a minha maior realização, ele virou um peso.
E no dia do evento, era como se aquele peso todo caísse assim, ó, pum, em cima dos meus ombros. Tudo dependia exatamente de mim. Eu atendia, eu organizava, eu resolvia tudo com os fornecedores e eu ajudava aquelas noivas mais desesperadas. Eu fazia tudo isso sozinha. E sem perceber, eu descontava toda a minha frustração em quem eu menos merecia, em quem menos merecia. Os meus filhos vinham falar comigo e eu já respondia assim, ríspida, sem paciência, eu explodia. O meu marido, nossa, ele tentava conversar e eu descontava toda a minha frustração e a minha irritação nele. E no fundo, eu achava que eles tinham que me entender. Afinal, né, eu estava ali, trabalhando, eu estava tentando. Mas a verdade é que eu me sentia sozinha nessa luta. E aí, gente, o meu corpo começou a reagir a todo esse peso. E no dia mais importante, no dia do casamento, a minha voz simplesmente sumia. Eu tentava falar e não saía nada. Eu ficava rouca e eu travava. O peso emocional era tão grande, o estresse era tão esmagador, que o meu corpo reagia literalmente com a perda da minha voz. E como se já não bastasse todo o meu cansaço, toda a minha exaustão, ainda mais isso para me ajudar naquele dia. E o pior, gente, eu não via saída. Eu me sentia como se eu não desse conta, que eu ia a qualquer momento falhar. Que se eu não fizesse tudo, ninguém mais ia fazer. Que se eu parasse, o meu negócio, ia afundar. Até que um dia, no meio do caos de um evento, eu me deparei com um espelho. Eu estava cheia de olheiras, exausta, sem energia. E a única coisa que eu queria naquele momento era ir embora. Chega, eu quero ir para casa logo. Quando eu finalmente cheguei em casa, tomei um banho, deitei na cama, simplesmente eu não conseguia dormir. Porque eu estava determinada a realmente desistir. A minha cabeça, ela fervia. Eu só conseguia pensar, eu vou jogar tudo para o alto. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa me dizia, como é que eu vou desistir? Se eu já dediquei tanto tempo da minha carreira, se eu já dediquei tanto dinheiro, se eu já dediquei toda a minha vida nisso. E tudo isso que eu já tinha feito, como que ia ficar? Quantas noites eu virei em claro por não saber como pagar meus boletos? Eles chegavam, eles se acumulavam. Quantos momentos eu deixei de estar com a minha família? Aí eu pensava, não, eu não posso desistir. E aí, a partir daquele dia, eu decidi que eu ia dar um jeito, independentemente se fosse difícil para mim, mas eu ia dar um jeito. E aí, gente, o dia veio, eu passei a noite acordada e nesses pensamentos eu comecei a fazer uma conta básica. Sabe o que eu percebi? Que as cerimonialistas que ganhavam muito mais que eu tinham uma equipe e eu estava simplesmente sozinha. E aí eu pensava, bom, se eu já estou no sufoco sozinha, como é que eu vou pagar alguém para me ajudar? Mas sabe o que eu fiz? No dia seguinte, eu fui ao banco. Olha, boquinha de siri, quietinha. Eu fiz um empréstimo, gente. Eu não contei para ninguém, eu fiz tudo escondido, principalmente do meu marido. Porque se ele soubesse, meu Deus do céu, ele pediu divórcio na mesma hora. Ele me tocaria de dentro de casa. Sabe aquele medo de você escutar? Não faz isso, eu já te avisei que não vai dar certo. Pois bem, naquele momento eu fiz a escolha que mudou radicalmente a minha vida. Eu vou fazer isso acontecer, mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu estava determinada, é agora ou nunca. E sabe o que eu percebi? Que para mudar a minha história, eu não precisava de mais coragem. Coragem não me faltava, porque não adiantava eu só crescer, se eu continuasse apenas apagando incêndio sozinha, contando centavinhos no final do mês, sorrindo no casamento dos outros e chorando no meu travesseiro. Foi aí, gente, que a ficha literalmente caiu.
eu não precisava de mais força. Eu precisava, sim, de apoio real. Eu precisava de mais mãos que me ajudassem na execução, para que eu deixasse de ser só a mulher que, tipo, eu dou conta de tudo. E mais que isso, eu precisava aprender a estar 100% presente com meus noivos. Porque por mais que eu amasse o que eu fazia, eu sempre estava com pressa. Eu fazia uma reunião e eu não via a hora de acabar, porque na minha cabeça eu não tinha tempo para perder. Só que, gente, esse pensamento, ele estava atrapalhando tudo. Eu não assimilava a metade do que os noivos me falavam. Eu não ouvia o que eles falavam. Eu não me conectava com eles. Eu não conseguia entregar o meu melhor. E aí foi quando eu finalmente entendi isso, que a minha trajetória começou a mudar. Eu não queria ser só mais uma cerimonialista. Eu queria que cada noiva sentisse que estava vivendo uma experiência única comigo. Eu queria, além disso, ser muito bem remunerada por tudo isso, por toda a minha entrega. E aí, gente, quando eu comecei a me dedicar a um trabalho personalizado, exclusivo, diferente de tudo o que todo mundo fazia, aí sim eu percebi. Isso vai me permitir cobrar mais. Porque quem contrata um cerimonialista quer muito mais do que alguém simplesmente para organizar um evento. Ela quer segurança, ela quer apoio, ela quer que alguém esteja 100% focada no que é mais importante para elas. Naquela época, gente, ninguém estava fazendo isso. E sinceramente, gente, até hoje, os cerimonialistas muito bem remunerados, é eles que fazem. Foi aí a minha grande virada, ela aconteceu. E a primeira vez que eu cobrei alto, eu cobrei com muito medo. O meu coração começou a acelerar. A minha mente dizia, será mesmo que alguém vai pagar por esse valor? Será mesmo que eu posso cobrar tudo isso? Mas quando eu vi a noiva dizer sim, sem hesitação nenhuma, bingo, eu entendi. O problema, gente, nunca foi o preço. Sempre foi aquilo que eu não conseguia entregar. E a partir dali, foi como se eu tivesse entrado num túnel. As coisas começaram a acontecer sem eu mesma precisar de muito esforço. Tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito simples. E o que antes parecia ser um jogo de sorte, que me fazia duvidar que se realmente o cerimonial dava dinheiro, virou um passo a passo replicável. Um caminho claro e um caminho certeiro. Um método realmente validado. Foi essa minha forma de trabalhar que mudou tudo. Foi ela que se tornou o meu ponto de partida, que fez a minha carreira sair daquele sufoco e me trouxe a segurança financeira e o reconhecimento que eu vinha buscando há tanto tempo. E por que eu estou dividindo tudo isso com você? Bom, porque eu sei que você deve estar pensando que quando a gente sabe de um segredo, a gente deve guardar ele, a gente deve ficar bem quietinha, não é mesmo? Nada disso. Hoje eu já passei dessa parte. E eu sei quanto mais eu mostrar, mais eu vou receber. Então foi por isso que eu vim aqui, para a internet, para mostrar para você que sim, que também é possível de você se tornar uma grande cerimonialista, um grande cerimonialista. E eu quero te mostrar como fazer isso. Combinado? Agora então eu vou mostrar para você os piores erros que você pode cometer, independentemente se você está começando agora ou se você já está nessa jornada há muito mais tempo. E isso realmente está afundando a sua carreira. Eu vou te falar dos 3 principais erros. E não se engane, existem muitos outros. Então, vamos lá? O primeiro erro que te impede de faturar R$10.000 por mês é ser uma cerimonialista automática. Sabe quando você está lá naquele seu dia mais corrido, aí chega aquela famosa pergunta:
quanto que você cobra para fazer uma festa. E aí, você, para mostrar serviço, né, você manda rapidinho um PDF. Eu arrasei. Eu fui rápida e eu sou top. Você tem isso, cerimonialista? Um PDF bem prontinho, tudo separadinho, item por item, serviço por serviço. Aquele material que você está pronta para enviar para a noiva? E aí, quando você envia, o que acontece? Sabe? Ela solta aquele famoso, eu vou conversar com meu noivo e aí depois eu te aviso. E nunca mais aparece. Aí você passa o resto do dia com o coração apertado, esperando uma ligação, pensando o que você poderia ter feito de diferente, esperando uma resposta. Mas no fundo, você sabe que essa resposta não vai vir. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas Ana, o que eu fiz de errado? Ela insistiu tanto para eu passar o orçamento? Pois é exatamente aí que está o problema. Quando você envia o seu preço assim, ó, logo de cara, você entra num jogo perigoso, que é o jogo do leilão. E é óbvio que sem saber tudo que você poderia fazer por ela, você vira apenas mais uma naquela pilha de orçamentos que ela já recebeu. Ela vai te comparar, ela vai mandar o seu orçamento para outras cerimonialistas para ver se elas conseguem cobrir o seu preço. E o pior, você acaba entrando nessa briga de preços, aonde sempre você vai sair perdendo. Sabe por quê? Porque na dúvida, a noiva ela vai no mais barato. O que você deve fazer é mostrar para ela que você não faz simplesmente uma festa, você realiza sonhos. Eu tenho certeza que quando você responder desse jeito, a noiva vai pensar 2 vezes antes de largar você e ir procurar a mais barata. Ela pelo menos vai tirar um tempo na agenda dela para ouvir o que realmente você poderia fazer por ela naquele grande dia. Mas olha só, fica tranquila, porque a gente vai falar muito mais sobre isso lá na nossa próxima aula. Porque agora eu preciso que você se concentre aqui nos erros que você está cometendo sem perceber. Então agora nós vamos para o nosso segundo erro. O erro número 2 é você se tornar uma cerimonialista arroz de festa. Você sabe quando isso começa a acontecer? É quando você olha para o Instagram das suas concorrentes e aí você vê a agenda delas que estão completamente lotadas. E que elas, inclusive, já abriram a agenda para o próximo ano. E aí você entra em pânico. Ai, meu Deus, se eu não fizer igual, eu vou ficar para trás. E aí você começa aquela busca incansável para lotar a sua agenda de qualquer jeito. E aí o que você faz? Começa a aceitar tudo. Casamento, batizado, chá de bebê, bodas, formatura, até despedida de solteiro. Você vai aceitando o tudo que aparecer. Você abraça, porque na sua cabeça, quanto mais você trabalhar, melhor vai ser, não é? E sabe qual é o problema de tudo isso? O seu trabalho vai se tornar um copia e cola. Afinal, a gente cresceu ouvindo isso, né? Que quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente fizer, mais reconhecidas nós vamos ser. E mais dinheiro nós vamos ganhar. Fala a verdade, não é mesmo? Pois bem, mas isso está completamente errado. A verdade é outra. Não adianta você ser uma linha de produção chinesa, fazendo tudo igual, tudo com pressa, porque aí você não vai ter tempo para pensar, você não vai ter tempo para criar, você não vai ter tempo para aprender, para apresentar algo diferente. Se você realmente faz tudo igual, você não foca em nada. Se você não foca, você não se destaca. E se você não se destaca, você vira apenas mais uma. E quem é só mais uma, não consegue cobrar bem. Você não quer ser só mais uma, não é mesmo? Porque quando você aceita tudo, tudo vira um trabalho mecânico. Acaba entregando
tudo igual a todo mundo. Você não entrega nada único, nada marcante. Mas não por você não ser capaz, e sim por você não ter tempo. E além disso, o seu Instagram, ele vira um catálogo do mesmo. Sabe? Aqueles eventos tudo igual, sem personalidade, sem alma, sem identidade. E aí o teu Instagram vai ficar, ó, desse jeito. É assim que você quer ter a sua vitrine? Esse copia e cola? Você acha que alguma noiva vai querer pagar você para fazer uma festa dessa? As noivas não querem tudo igual a outra noiva. E é por isso, cerimonialista, que o seu preço, ó, vai só abaixando, baixando e abaixando. E aí aqui vem a frustração. Você trabalha feito uma doida, uma maluca e o dinheiro não vem. E sabe o que é pior? Você até tenta justificar. Ah, mas pelo menos eu estou trabalhando, né? Mas no fundo, você sente que está se desgastando por ó, quase nada. Agora vamos falar a verdade. Se você faz a festa da sua tia, da sua sobrinha, da sua prima, da sua vizinha, todas saem iguais, uma hora o mercado ó, vai te descartar. E eu sei o quanto isso dói. Dói perceber que você está se matando de trabalhar e no final do mês o que sobra? Cansaço. Daí você olhar para a concorrência e ver que outras cerimonialistas estão crescendo, fechando eventos incríveis, cobrando os valores altos, enquanto você está aí, correndo de um evento para o outro, pegando qualquer tipo de contrato só para tapar buraco. Dói sim saber o quanto você é boa no que você faz, mas que ninguém enxerga isso. Quanto tempo você acha que vai conseguir se manter nessa profissão sendo um arroz de festa? Se hoje você está cobrando pouco, daqui a pouco você não vai conseguir cobrar nada. E a coisa só vai piorar, porque arroz de festa, ele simplesmente é varrido no final da noite. Cerimonialista arroz de festa, ela é simplesmente esquecida. E eu sei que você quer ser uma profissional de referência, não é mesmo? Daquelas que as noivas brigam por um horário na sua agenda, que a noiva faz fila para conseguir uma data com você. Mas se você quiser ser essa profissional, a pior coisa que você pode fazer é virar arroz de festa. Mas calma, tá tudo bem, porque você não tinha pensado nisso até agora, não é mesmo? Você estava simplesmente seguindo a tua intuição, que a sua própria formação te deu. Então, fica tranquila, porque nós vamos resolver isso para você rapidinho. Por isso eu quero te pedir para você não perder as outras aulas. Mas agora nós vamos focar nesse nosso terceiro e último erro dessa série. É o que vai te deixar totalmente enlouquecida. O terceiro erro é a cerimonialista limitada. E eu vou te contar uma coisa que eu escuto o tempo todo. Ah, mas na minha cidade é muito pequena, ninguém vai pagar pelos meus serviços. Meu Deus, gente, quando eu escuto isso, chega a me dar assim, ó, um nó na minha garganta. Mas eu entendo muito bem esse sentimento. Mas olha só essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora. Em 2024, foram registrados 926 mil casamentos no Brasil. Quase que 1 milhão de casamentos, gente. Agora, eu sei, esse número pode parecer muito distante. Talvez você até pense, ah, mas isso é lá no Brasil inteiro, na minha cidade é totalmente diferente. Então eu resolvi fazer uma outra pesquisa. Eu liguei lá na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. E sabe o que eles me disseram? No mínimo 9 meses de espera para conseguir uma data. Ou seja, as noivas estão planejando os casamentos delas com no mínimo 1 ano de antecedência. E isso, gente, foi só em uma igreja e em uma cidade. Agora imagina
Quantos casamentos acontecem no Brasil inteiro? Então eu te pergunto, será mesmo que o problema é que não tem casamentos na sua cidade? Ou será que o serviço que você está oferecendo não está alinhado com essa demanda? Bom, aí eu perguntei para uma das minhas alunas, a Valquíria. Ela mora na cidade de São José das Piranhas, na Paraíba. Uma cidadezinha pequena com cerca de 20 mil habitantes. Eu perguntei para ela como que anda a agenda por lá e com quanto tempo de antecedência a noiva precisa reservar a data. Vejam o que ela me respondeu. E depois eu pedi para uma outra aluna minha, a Kelly. Ela mora na cidade de Poá, no estado de São Paulo. Uma cidade com cerca de 100 mil habitantes. E olhem só o que ela me falou. Vejam bem, duas cidades, uma de porte médio e outra de porte bem pequeno, todas com a agenda cheia. E aí você fica dando desculpas? Desculpa você pode até dar para você mesma, pelo trabalho que você anda fazendo, mas sempre vai ter alguém casando, assim como sempre vai ter alguém nascendo, e assim como sempre vai ter alguém morrendo. Não vamos deixar ser você quem vai morrer nessa profissão, não é mesmo? Pensa com carinho. Será que realmente não tem casamento aí na sua cidade? Porque o mercado, ele tem espaço para todo mundo. E um desses espaços pode ser seu cerimonialista. Então, gente, você descobriu que é possível sim conseguir faturar 10 mil reais por mês e inclusive chegar a ponto de cada casamento ser cobrado no mínimo 10 mil reais por mês, assim como eu faço. Você viu também que a minha trajetória não foi fácil. Eu também tive vários percalços no meu caminho, mas isso só me fez aprender e só me fez crescer. E hoje eu posso dividir com você os atalhos que eu descobri. E a primeira coisa mais importante é descobrir aonde nós estamos errando. E é por isso que eu trouxe esses 3 principais erros. Que o primeiro foi aquela cerimonialista que manda um orçamento rápido achando que está arrasando. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi aquela cerimonialista que se torna arroz de festa. Aquela que aceita todo e qualquer tipo de evento e no final entrega um trabalho tipo copia e cola. E o terceiro e o último erro é a cerimonialista limitada. Aquela que acredita que não consegue crescer porque mora numa cidade grande ou porque mora numa cidade muito pequena. E além disso, nós vimos o quanto o mercado de casamentos está aquecido aqui no Brasil. E que é uma oportunidade incrível para nós cerimonialistas nos desenvolvermos. E na próxima aula, que vai acontecer na quarta-feira, dia 7 de maio, às 21 horas, eu vou mostrar para você um caminho fácil, mais rápido, para você simplesmente faturar 10 mil reais por mês, independente da cidade que você mora, independente do tamanho que você tem hoje, independente de que momento na sua vida profissional você está, porque isso é possível sim para qualquer pessoa. Mas antes de eu terminar essa live, eu quero fazer um convite importante para você. No final dessa aula, aqui embaixo tem um botão laranja, aonde está escrito Entrar para a Comunidade. Clica nele agora mesmo e você vai entrar para a nossa comunidade exclusiva do WhatsApp. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas, comentar sobre essa aula 1. Combinado? Então corre lá e já deixa a sua primeira mensagem no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. E assim eu encerro a nossa primeira aula e eu já espero por você na nossa próxima aula. Tchau, tchau, até mais!